cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. Cidadania em Debate. Boa noite. Estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV e no programa de hoje vamos falar sobre o ensino de música nas escolas de educação básica e de como esta proposta pode se efetivar na prática. Para isso, os nossos convidados de hoje são a professora de Educação Musical, Melita Bona, do curso de Música da FURB, e o professor do curso de Música da UDESC, Sérgio Luiz Figueiredo. Antes de começar a nossa conversa, é preciso lembrar que a aprovação da Lei 11.769 se deu no dia 18 de agosto de 2008, ou seja, estamos chegando a 7 anos. E durante esse tempo, quais os avanços foram possíveis em sala de aula? A aprovação da lei foi, sem dúvida, uma conquista para a área de educação musical no país, mas também há desafios para que as aulas ocorram de fato. O Brasil tem uma riqueza cultural e artística que precisa ser incorporada em seu projeto educacional, mas isso só vai acontecer com a valorização nas escolas e nos espaços culturais. E uma das dificuldades diante da lei é a falta de professores com formação musical para dar as aulas. Mas quem vai explicar como este processo todo está se dando, principalmente em Blumenau, é a professora Melita Bona, e o professor Sérgio vai falar da questão mais abrangente, mais de nível estadual e nacional. Mas vamos começar a nossa conversa com a professora Melita Bona. Professora, boa noite, obrigado por estar no Cidadania. O desafio de termos músicas na escola, qual é o maior desafio neste momento? Bom, são vários desafios, né? Não dá para a gente talvez restringir a um só. Mas a gente conseguir sensibilizar as escolas como um todo de que realmente incorporem a música. Também temos a questão de formar mais professores, o que o nosso curso está se esforçando e se empenhando, né? Temos tido muito sucesso e muita procura, mas encontramos ainda algumas dificuldades no momento da abertura dos editais, que geralmente não costumam ainda ser específicos, e então o professor nem sempre encontra aquele espaço desejado na escola. Temos geralmente a disciplina de artes e a música acaba fazendo parte disto, e não o professor de música sendo visto como o professor especialista em música. Claro, num diálogo com as artes, né? Mas ele tendo esse espaço. Então, talvez esse primeiro momento, isso ainda está em alguns municípios acontecendo de uma forma bastante tímida. Sim. A gente vai discutir essa questão aqui, mas eu vou aproveitar a presença do professor Sérgio, é o professor da UDESC, e ele circula Brasil afora e tem uma noção mais ampla a respeito da implantação da música na escola. Aliás, é inevitável a importância disso. Mas como de fato é possível fazer acontecer essa proposta, professor Sérgio? Obrigado por estar aqui no Cidadania. É um prazer muito grande, obrigado pelo convite. Como a professora Melita falou e como você também falou na apresentação do programa, eu acho que vale a gente destacar a importância dessa lei e o quanto ela representa no sentido de uma conquista para a área de educação musical. Mas em todo aquele tempo, e eu participei ativamente daquele momento porque eu era presidente da Associação Brasileira de Educação Musical, que foi uma das grandes parceiras nesse processo junto ao Congresso Nacional para mudar a LDB, né, para mudar a Lei de Diretrizes e Bases e incluir um parágrafo dizendo que a música é conteúdo obrigatório. A gente naquela época já não tinha nenhuma ilusão de que seria por um toque de mágica ou por um texto da lei que imediatamente tudo isso aconteceria. Sabíamos que os desafios estariam todos postos, como já mencionado aqui no contexto de Blumenau, e essa situação também está presente em muitos outros contextos. Ou seja, precisamos de mais professores, mas você tem um professor e você não tem necessariamente o espaço para ele dentro da escola por uma questão de hábito. Porque precisa de sala, né? Para ministrar essas aulas. Precisa de sala, mas instrumentos musicais. Antes até da sala dos instrumentos, você precisa ter uma nova concepção de currículo de escola, porque a gente ainda está aprisionado num modelo
antigo, do modelo da década de 70, onde a educação artística era esse conjunto de áreas artísticas e que confundiu exatamente essa formação nas suas especificidades. A ideia da educação artística foi, coloca um professor polivalente que vai tratar de todas as artes dentro da escola. Então, isso perdurou no Brasil oficialmente até 1996, quando a LDB tirou a educação artística e pôs artes, mas a prática, até hoje a gente ainda vê essa prática polivalente, essa ideia de que a arte é uma coisa misturada mesmo, que um professor de arte ele tem que dar aula de tudo. Mas já faz bastante tempo também, desde o começo da década, né, do ano 2002, 2004, foram sendo aprovadas as diretrizes curriculares para a formação dos professores específicos em cada uma das linguagens artísticas, porque depois também de muitos anos de discussão se chegou a essa conclusão de que você precisa de um professor mais especializado para fazer um trabalho que surta um efeito mais positivo e significativo na formação. A questão é que a gente ainda então tem que modificar essa maneira de pensar em muitos sistemas educacionais. Então, ainda hoje, a gente se depara com editais de concurso que chamam o professor polivalente. Mas o aluno que fez um curso de licenciatura a partir do ano 2004, 2005, ele tem um diploma de licenciatura em música. Ele não sabe dar aula de teatro, ele não sabe dar aula de artes visuais, mas a escola quer que ele seja esse professor polivalente. Então, há uma mudança de mentalidade, de compreensão. Aí sim vai ter o espaço no currículo, aí precisa da sala, aí precisa dos instrumentos, aí precisa de formação continuada. Quer dizer, você tem... Isso é um jogo político, né, professor? Sem dúvida. Isso é um jogo político que tem por trás ou à frente, digamos assim, o governador e os prefeitos. Porque sem a canetada deles, a coisa não anda, né? Mas e quem faz essa pressão? Eu acho que a gente podia alargar esse conceito de política, né, e não considerar que o problema está nos políticos que não assinam. Porque os políticos não assinam também porque porque muitas vezes desconhecem essa particularidade, por exemplo, do ensino das artes. Então aí entra essa questão. Se nós vamos discutir cidadania, nós temos que falar que todos os cidadãos são responsáveis pelas mudanças que são desejadas, e não o governador. Não é o governador que vai ter que dizer isso. Ele vai, evidentemente, ter que dar o suporte porque ele está lá para isso. Mas é a sociedade que também tem que fazer um pouco desse jogo de cobrar. E a sociedade quer dizer as famílias que têm os filhos na escola, mas os professores que estão na escola. E se você for em muitas escolas, muitos professores acham essa lei boba, que não faz sentido, porque a arte tem que ser tudo junto mesmo, porque eles ainda estão vinculados àquele modelo mais para trás. E claro, aí sim a questão política do governo, dos administradores, está principalmente na questão salarial. Então, nós terminamos uma pesquisa no ano de terminamos o ano passado com uma publicação, mas trabalhamos de 2008 a 2011, falamos com 2.000 estudantes de licenciaturas em música no Brasil, todas as regiões brasileiras. Desses 2.000 estudantes, 26% deles deseja atuar na educação básica. Né, pelas mais diferentes razões, os demais querem ser professores de música, mas não na educação básica, porque não querem também assumir esse compromisso dessa mudança. Então, eu acho que é um jogo que vai levar ainda um tempo para que todas as partes interessadas realmente façam alguma coisa. A gente encontra, por exemplo, pais, às vezes você vai numa reunião para discutir isso, o pai fala assim, não, acho que meu filho não tem que ter aula de música, não, tem que ter aula de inglês, que é mais importante, tem que ter aula de informática, porque também é uma questão de mentalidade. Ele foi formado num modelo onde isso não existia. Então, como é que ele vai desejar isso se ele não tem uma noção de como vai ser? Então, é um trabalho de muita gente e um trabalho coletivo, né? Acho que cabe destacar o sucesso da aprovação dessa lei se deu principalmente pela ação coletiva de uma sociedade organizada, né, de grupos organizados, associações e universidades e escolas e tal, que pressionaram o governo e que foram lá nesse diálogo conseguiram a lei. Então, acho que a gente tem que continuar nessa mesma toada, né, de trabalhar coletivamente para um bem que é para todos os cidadãos brasileiros. Professora Melita, aqui na FURB, na última turma, a senhora tem noção de quantos alunos se formaram aqui no curso de música? Nós tivemos em torno de 12, 14 formandos, né? E é bem esse cenário que o professor Sérgio está colocando. Não vão todos para a escola, mas eu diria que gradativamente existem já, né, mais interesse.
eu cito assim como ponto interessante que às vezes o aluno até ingressa e diz, eu vou fazer o curso de música, mas nem sei se eu quero ser professor na escola, e acontece um momento bem interessante no momento que ele faz o estágio, quando ele vai para a prática do estágio na escola e começa a atuar naquele meio, tem contato com as crianças. Eu sempre digo, acontece muitas vezes um momento de transformação, a gente se surpreende porque de repente o sujeito descobre ali que é muito prazeroso estar na sala de aula, que as crianças se encantam com a música e que é uma satisfação muito grande trabalhar isso, né? Então, no curso de música a gente tem, eu digo, aos poucos esse número de pessoas mais interessadas pela escola aumenta, mas é necessário toda essa situação já colocada aqui, precisamos a estrutura toda se modificar. E eu acho que o que também acompanha isso, nessa coisa de não ser considerado importante, eu sempre digo, uma das maiores trabalhos da gente é entender que arte, seja música, artes visuais, teatro, é conhecimento. Porque às vezes fica aquela ilusão, aquele não conhecimento de dizer, ali só se divertem, só brincam, não tem que pensar, né? Que não existe coisa. E não é bem assim. Ou que não aprende muita coisa. Não é bem assim. Olha só, nós estamos falando sobre a música no ensino básico e a gente está fazendo aqui um levantamento da condição da música na sala de aula em Blumenau e também olhando essa condição em Santa Catarina e no Brasil. A gente vai fazer um rápido intervalo e já retornamos para fazer uma leitura mais ampliada da questão da música em Blumenau e em Santa Catarina. Já voltamos.